indenizar o cidadão, porque isso aí normalmente acontece com a chamada execução por quantia certa, é prevista lá no artigo 824 da Lei 13.105 de 2015, é uma obrigação genérica, né? Mas claro que o juiz pode determinar também, o juízo pode determinar uma obrigação específica, né? Seja ela do artigo 806 do Código de Processo Civil, da Lei 13.105 de 2015, uma obrigação de entregar a coisa incerta, do 811, a obrigação de entregar a coisa certa, 815, a obrigação de fazer alguma coisa, né? E no 822, a obrigação de não fazer alguma coisa. Então, essas são as obrigações específicas no âmbito cível, né? O juiz pode mandar ou pagar ou fazer. Se ele mandar pagar, aí a obrigação é por quantia certa, lá do artigo 824 da Lei 13.105 de 2015. Ou ele pode mandar uma dessas quatro aí que caracteriza do artigo 806 até o 822 da Lei 13.105 de 2015, pode condenar a uma obrigação específica, não é verdade? No caso da administração pública, como a obrigação ela é objetiva, não precisa provar quem é que fez, quem é que praticou o ato, quem é que abriu um buraco na rua para mim quebrar minha perna, não é verdade? Não precisa, tem aquele cara lá, o rapaz lá que é servidor público, ele deixou esse buraco lá exatamente para mim quebrar a perna, ele foi doloso ou foi culposo, né? Na verdade, culposo é quando há previsão na lei, se não houver previsão, não existe a forma culposa de prática de qualquer tipo de lesão. Mas então, aqui ficou claro do artigo 18, basta dar uma olhada no artigo 18 do Código Penal e ver, só é crime, né? Assim como só é dano também aquilo que é praticado com dolo ou com culpa, dano, reparação do dano, está lá no artigo 186 e também 927 da Lei 10.406 de 2002, né, a prática do dano. Então, dano é tudo aquilo que traz prejuízo a alguém, né, trazendo prejuízo, pode ser danos morais também, está previsto no artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, esse dano pode ser moral ou material. Moral é quando ele atinge a honra da pessoa, atinge a tranquilidade, né? Então, aí enquadra-se no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. E dano material é quando traz prejuízo financeiro, econômico, aí está lá no artigo 186 da Lei 10.406 de 2002, também combinada aí com o artigo 927, né? Então, nós temos o dano. Essa reparação do dano pode acontecer ou genérica, quando a obrigação for por quantia certa, ou específica, naqueles casos, como eu já falei, do artigo 806 até o artigo 822 da Lei 13.105 de 2015, que é o Código de Processo Civil. Normalmente, o que ocorre é a indenização, e aí é a obrigação por quantia certa lá do artigo 824 da Lei 13.105 de 2015, né? Então, vejo que a administração pública vai ter que indenizar o cidadão, porque é objetiva, né? Mas vai ter que cobrar de quem fez a bobagem lá. E para cobrar de quem fez a bobagem, aí a responsabilidade passa a ser subjetiva. O servidor público lá, seja quem for o agente público que praticou o ato que lesou, que trouxe, que gerou o dano, né? Ele vai ter, então, a administração pública vai ter o ônus da prova de provar, né, nos termos do artigo 900, da Lei 9.784, artigo 36, né, quem vai ter que provar a responsabilidade subjetiva do agente público é a administração pública. Então, veja que o direito de regresso já é pela responsabilidade subjetiva. A relação entre o cidadão e a administração pública, a responsabilidade é objetiva, né? Então, deem uma olhada no artigo 36 da Lei 9.784 de 99, o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o artigo 43 da Lei 10.406 de 2002 e o artigo 25 da Lei 8.987 de 85, certo? Então, vamos tratar um pouquinho mais aqui da concessão, né, hoje, depois na próxima aula nós continuaremos aí, avançaremos, né? A concessão, na verdade, a concessão, como eu já falei,
e é bom relembrar, só cabe nos casos de utilidade pública. Então, quanto à essencialidade, nós temos aí a classificação, os próprios serviços públicos propriamente ditos e os serviços públicos de utilidade pública. Os de utilidade pública não são essenciais, eles não são essenciais, então eles podem ser delegados a terceiros. Quem são esses terceiros? São as concessões públicas, as permissões públicas e as autorizações públicas, né? Então, veja que a concessão pública é um contrato administrativo, lá do artigo 54 da Lei 8666 de 93, é um contrato administrativo, né? E a concessão pública, ela se dá quando? Ela se dá quando a administração pública contrata um terceiro chamado de concessionário, para que esse concessionário preste um serviço para sociedade, não é para a administração pública, é para a sociedade. Então, nós temos aí a administração pública agindo como um ato de império, a administração pública ou as administrações públicas agindo como atos de império. Se fosse para prestar serviço para a administração pública, aí nós teríamos o ato de gestão, não é verdade? Então, a concessão pública, ela se dá nos serviços de utilidade pública. Então, a concessão, a permissão e a autorização, elas ocorrem quando o serviço é de utilidade pública, porque o serviço propriamente dito, chamados essenciais, esses não podem ser delegados, são indelegáveis, não é verdade? São indelegáveis, então não tem como contratar uma concessionária, uma permissionária ou uma autorizada para prestar serviço de utilidade, o serviço propriamente dito, serviço público propriamente dito, também chamado de serviços essenciais, não é verdade? Então, nós temos aí a concessão pública, somente acontece quando o serviço público, quanto a essencialidade e a adequação, aí voltando de novo a Eli Lopes Meireles, né, nós temos aí que a concessão pública, o serviço tem que ser de utilidade pública, o serviço chamado de pró-cidadão, só para o cidadão, então de utilidade pública para o cidadão, pró-cidadão, certo? Então nós temos aí a questão da concessão pública, né, concessão pública regulado pela Lei 8.987 de 85, Lei 8.987 de 85, lembrando que a competência de lei, no caso do serviço público, é da União, é privativa da União, está no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Mas, né, quando é passado aí para as agências, as entidades de natureza privada, né, aí nós temos o chamado, ou também pode ser, né, pode ser repassado, a concessão de serviço pode ser repassada para as entidades de natureza pública, aí eu estava tentando lembrar e não conseguia, de natureza pública, que são as autarquias e, eventualmente, as fundações. Aí nós temos o chamado a concessão legal. Então, se cair em algum concurso, em alguma prova, o que é concessão legal, os senhores deverão responder que é quando a transferência do serviço público se dá para uma autarquia ou eventualmente, uma fundação pública, que são entidades de natureza pública, O contrato, ele é feito normalmente, quando é com entidades de natureza privada, né? A empresa pública, a sociedade de economia mista, que estão previstas na Lei 13.303, lá de 2016, não é verdade? 2016, muito bem. Então, nós temos aí a questão da concessão pública. O que é a concessão pública, na verdade? Na verdade, a concessão pública está lá no artigo 2º, inciso 2º, artigo 2º, inciso 2º, da Lei 8987, artigo 2º, inciso 2º, da Lei 8987, é uma transferência do serviço público, a execução do serviço público, a prestação do serviço público de forma indireta. Então, é uma prestação de serviço público de forma indireta, né, cujo poder público, eu estou dizendo, são as administrações públicas, né, elas transferem para um terceiro,
através de um contrato administrativo, no caso da concessão pública, no caso de um contrato de adesão do artigo 40 da Lei 8987 de 85, quando for uma permissão, né? A permissão é um ato administrativo, não é um contrato, é um ato administrativo. Então, é bom que fique claro isso, que a concessão pública é um contrato administrativo, né? Já a permissão e a autorização são atos administrativos. A permissão, ela exige a licitação. Já a autorização, não há exigência da realização do processo licitatório nos termos do artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, certo? Então, essa transmissão na concessão, ela pode ser para uma pessoa jurídica de direito privado, qualquer pessoa jurídica de direito privado, daquelas que estão lá enunciadas no artigo 44 da Constituição Federal, inclusive, né, as EIRELIs, né, EIRELIs nós temos lá na lei 11.441, que trouxe aí a inclusão das EIRELIs, empresário individual na verdade, empresário individual de responsabilidade limitada, né, previsto lá no artigo 980A, da Lei 10.406 de 2002, né? Então, vejo que a Lei 12.441, Lei 12.441, 11.441 é a lei que permite o casamento em cartórios, não é verdade? Permite o casamento e também o divórcio no cartório, né? Então, vejo que nós temos lá, se não tiver crianças menores de idade, não tiver pessoas menores de idade, e o patrimônio estiver resolvido, pode ser feito aí o divórcio diretamente no cartório, e isso está na Lei 11.441. Nós estamos tratando aqui da Lei 12.441, que é o empresário individual de responsabilidade limitada, né? Que é uma empresa, na verdade, tem analogia à empresa, mas não é uma empresa, porque é apenas um empresário individual, né? Então, mas por quê? Porque a concessão pública não admite contrato com pessoa física. Então, a concessão pública não admite contrato com pessoa física, né? Tem que ser uma empresa ou a EIRELI, que é equiparada, tanto que o registro do contrato da EIRELI, ela é registrada nos termos do artigo 32 da Lei 8.934, de 94, que é o registro das empresas na junta comercial, né? Isso está previsto nos artigos 45 e também nos artigos 1150, né? Então, 45 e 1150 da Lei 10.406 de 2002 prevê o registro dessas empresas. E a EIRELI, a exemplo das outras empresas que exercem atividade econômica organizada nos termos do artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, a EIRELI também é registrada na junta comercial nos termos do artigo 32 da Lei 8.934 de 94, né? Todas as sociedades empresários significa que exerce atividade econômica. Econômica quer dizer lucro. Econômica é sinônimo de lucro. Então, toda sociedade empresária é aquela sociedade que é criada para obter lucro, né? E o lucro está aí nessa palavrinha econômica, né? Então, nós temos aí a palavrinha econômica que trata exatamente do lucro. Então, toda a sociedade empresário é sinônimo de lucro. Empresário é sinônimo de lucro. O Estado, quando ele exerce atividade econômica, organiza, nos termos do que prescreve o artigo 173 da Constituição Federal, através das empresas públicas e da sociedade de economia mista, ele está buscando lucro. Então, mas ele só é assim, dessa forma, para que o Estado não viole o princípio da livre concorrência, previsto lá no artigo 170, inciso 4º da Constituição Federal, né? Então, ele participa em condições de igualdade. Basta ver aí que o Estado, mesmo na situação das empresas públicas e da sociedade de economia mista, não tem privilégio fiscal nenhum, né? Então, está previsto no artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, veja que a EIRELI, do artigo 980-A da Lei 10.406 de 2002,
ela pode também altera